Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graças a Deus o Senhor se faz presente aqui essa noite. E nós podemos adorar o Senhor e nós podemos ouvir a voz do Senhor através da palavra. E aleluia, porque realmente a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, né? Sempre é um desafio a gente buscar algo de Deus para compartilhar para os irmãos. E eu louvo ao Senhor porque é o Espírito Santo quem nos inspira e é Ele que ministra o nosso coração e é Ele que fala ao nosso coração. Eu quero só trazer algumas reflexões para vocês antes de convidar você a abrir a palavra do Senhor. Dizendo o seguinte: existe um acontecimento na nossa vida, que vem para todos. Não há como nós fugirmos. Com exceção de alguns, e eu já vou dizer depois o porquê. E a palavra de Deus fala lá em Mateus 5:45, que Ele faz raiar o sol sobre os bons e sobre os maus, e derrama também a chuva sobre justos e injustos. Assim esse acontecimento virá para todos, não há como fugirmos, não tem como a gente sair correndo. Num dia nós vamos ter que passar por esse procedimento. Com exceção de alguns que, segundo a palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses 4:17, diz que, depois disso, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles, com aqueles que já morreram e ressuscitarão em Cristo, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. O texto que nós vamos ler nessa noite está lá em Lucas, capítulo 16, do versículo de número 19 ao versículo de número 31. E essa reflexão é a respeito da morte. Uau, ninguém quer saber de morte, né? Nem eu, tá, gente? Ainda não chegou meu dia, espero que demore bastante. Mas esse texto, ele vai falar um pouquinho para a gente a respeito mostrar algumas reflexões a respeito da eternidade. Que existe um lugar. E para que nós possamos chegar lá, alguns passarão pela morte, outros não, conforme diz a palavra do Senhor, o texto que lemos lá em 1 Tessalonicenses, que serão arrebatados naquele grande dia e que o Senhor virá buscar os seus, buscar a sua igreja, né? Aquela igreja que foi comprada, lavada, redimida pelo sangue de Cristo Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo de número 19 ao versículo de número 31. Amém? A palavra diz o seguinte: ora, havia certo homem rico que vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixará persuadir, ainda que ressuscite alguém de entre os mortos. Você já pensou onde você vai passar a eternidade? Você já começou a imaginar sobre isso? Eu creio que a maioria de nós aqui já temos Cristo. Mas você pensa a respeito da eternidade? Você pensa a respeito do céu? Você pensa nesse dia que você vai partir? Você já parou para pensar nisso? Você já imaginou como será lá do outro lado? Como que você imagina o céu? Como que você imagina que será lá? Com que você mais se preocupa aqui nessa vida? Com as pessoas ou com os bens materiais? Você já pensou aqui seriamente nisso, que além da morte existe um outro lugar?
Existe uma pessoa que nos espera e que vai nos receber e que colocou em nossas mãos algo para que a gente possa fazer aqui neste mundo e que nós um dia vamos prestar conta. Não importa a idade, consciente que tivermos, um dia nós iremos e nós teremos que prestar conta para alguém da responsabilidade que foi colocada nas nossas mãos. Que obras que vão acompanhar você? Você já imaginou que neste exato momento milhares de pessoas estão morrendo? E talvez, pode de repente ser um dos nossos amigos, que pode estar partindo para a eternidade, uns para o céu e outros para o inferno. Já pensou nisso? Você já sonhou com o céu? Você já tentou imaginar isso? Essas perguntas, assim, elas me vieram ao coração quando eu li esse texto, pensava nesse texto. O texto, ele não fala necessariamente a respeito de uma recompensa. Quando Jesus fala aqui a respeito dessa parábola, ele estava realmente tratando com os judeus, os fariseus da época, os doutores da lei, a respeito da avareza. Ele trata a respeito deste homem rico que vivia a sua vida esplendidamente, e ele fala também de um homem pobre, miserável, em todos os sentidos. Este homem, o texto indica que ele era salvo, mas ele viveu miseravelmente, não só numa questão material, mas este homem também viveu numa questão de enfermidade física. A vida dele realmente foi uma miséria. A vida deste homem pobre, que é o Lázaro, que o texto fala. Quando eu penso nesse texto, eu começo a meditar a respeito da palavra de Deus, irmãos, eu lembro que nós temos uma missão aqui nessa terra. Nós somos chamados com um propósito bem definido. E nós precisamos saber qual é este propósito que Deus tem para nós. E a palavra de Deus, ela deixa clara que nós somos chamados em primeiro plano para vivermos para a manifestação da glória de Deus. Nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. E a palavra de Deus fala em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto ele nos leva a refletir como nós estamos vivendo a nossa vida. Como que nós estamos gastando a nossa energia, os nossos bens materiais, o nosso estilo de vida, como que tem sido as nossas atitudes no dia a dia em relação ao próximo, em relação a nós mesmos, seja nos nossos relacionamentos quanto filhos, quanto pais, quanto mães, quanto marido, quanto esposa. Esse texto, ele me chama a atenção nesse sentido. E eu quero destacar aqui algo que eu achei assim, muito interessante em relação a esse texto, e principalmente em relação à questão de Lázaro. Fiquei pensando a respeito de Lázaro e tentando estudar um pouquinho a respeito dele. E penso que tanto Lázaro quanto o rico retrata muitas pessoas que estão dentro das nossas igrejas. Quando Jesus ele trata essa parábola, ele não fala para pessoas que não o conheciam, mas ele fala exatamente para pessoas que o conheciam, para doutores da lei, para pessoas que conheciam Deus, que conheciam o Antigo Testamento, que conheciam a lei, que conheciam os profetas, que tinha todo o conhecimento. Ele não fala para pessoas que não o conheciam. E se nós pensarmos a respeito da missão da igreja, daquilo que nós precisamos fazer, quando nós observamos dentro das nossas igrejas, que tipo de igrejas existem nos nossos tempos, nem sempre elas estão caminhando e vivendo realmente o evangelho que Jesus Cristo pregou e que nós deveríamos viver. Qual tem sido o perfil dos pregadores do século presente? Dentro das nossas igrejas existem muitos Lázaros. Que tipo de evangelho nós temos pregado aos Lázaros do século presente? Ou aos ricos do tempo presente? Esse texto ele não indica, irmãos, que os ricos vão para o inferno e nem que os pobres irão para o céu. Porque a salvação ela é pela fé. Na antiga aliança era pela fé. Na nova aliança continua sendo pela fé em Cristo Jesus, é através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então não é porque você tem bens materiais ou porque você não tem bens materiais que o teu caminho está destinado ao céu ou ao inferno. Não. O texto não fala sobre isso. Quem tem dinheiro vai para o inferno e quem não tem vai para o céu. Né? Se fosse assim era fácil, né? Era só abrir mão das riquezas, né? E todo mundo iria para o céu. Mas não é isso que o texto fala. Mas me chama a atenção, porque nós devemos olhar alguns detalhes que enriquecem o nosso coração e que chamam a nossa atenção a respeito daquilo que Jesus veio pregar. Jesus veio pregar um evangelho que transforma.
Jesus ele não veio tão somente levar o homem para o céu, mas ele veio transformar esse ser humano. Então, quando nós olhamos para os evangelhos e vemos as atitudes de Cristo aqui neste mundo, a gente observa que ele pensava no ser humano como um todo. Ele não olhava especificamente tão somente a salvação das pessoas, mas ele pensava no ser humano como um todo. Ele trouxe dignidade à humanidade. Ele veio nos resgatar da morte, do pecado, sim, mas ele veio para transformar. E por onde Jesus passava, ele curava, ele salvava, ele transformava, ele trazia novamente as pessoas à sociedade. Jesus resgatava as pessoas. Nós observamos isso. E que tipo de evangelho nós, como igreja, estamos vivendo? Eu li uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim: a igreja em sua missão peca quando só enxerga a alma, ou seja, a salvação da pessoa. Peca mais ainda quando só enxerga o corpo, ou os bens materiais, né? Mas é louvada quando ela enxerga o homem como um todo. Jesus, ele veio para restaurar a dignidade do homem em todos os seus aspectos: salvação, cura, libertação e transformação. Infelizmente, a igreja hoje ela tem se desviado do propósito de Deus, do chamado de Deus para que ela viva, que é um chamado de transformar a sociedade através do Evangelho de Jesus, da pregação genuína do Evangelho, mas nós precisamos retomar isso e voltar isso. Isso me chama muita atenção a respeito da vida que Lázaro viveu aqui. O rico faz lembrar um pouco a questão que ele se esqueceu, a questão da misericórdia. Ele tinha bens materiais, e o texto fala que ele vivia esplendidamente, e que este mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, vivia à porta deste rico, e ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E os cães vinham lamber as úlceras deste pobre, do Lázaro. O rico, aqui nessa terra, ele se esqueceu de exercitar a misericórdia. É algo que nós devemos plantar para a eternidade, nós devemos viver movidos pela eternidade. Lembra que no início eu fiz algumas perguntas a respeito da eternidade. Como que você tem vivido a tua vida através do Evangelho de Jesus que é ministrado ao teu coração? E eu olho que este rico, ele esqueceu desse detalhe. E ele viveu para si mesmo, ele deu muito valor aos bens materiais. Talvez, quantas vezes o Lázaro chegou para ele e precisava, de um pedacinho de pão, e o rico não se importou. Irmãos, e quando eu penso na misericórdia, a misericórdia ela envolve um compromisso completo com os Lázaros do tempo presente. Ele era salvo, mas ele era miserável, não somente economicamente falando. E a palavra de Deus fala em Filipenses 4,19 que Deus prometeu suprir as nossas necessidades. E ao que percebemos, Lázaro não sabia disso. Lázaro não tinha o conhecimento desse evangelho, desse Deus que prometeu suprir as necessidades. O Salmo 37, 25, o salmista Davi fala: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. E esse evangelho precisa entrar na vida dos Lázaros do tempo presente. Talvez na minha vida, em algum aspecto da minha vida, talvez na sua vida, em alguma parte da sua vida. Talvez nós não conheçamos verdadeiramente o evangelho de Deus, esse evangelho que transforma, do Deus que supre as necessidades, precisa entrar na nossa vida, na vida da igreja, e alcançar os corações dos Lázaros do tempo presente que estão dentro das nossas igrejas. Isso também é usar de misericórdia, levar esse evangelho verdadeiro, mostrar para eles que eles podem viver uma vida diferente, o evangelho que Cristo ensinou, o evangelho que transforma. Jesus alimentou multidões. Jesus, certa vez, disse para os discípulos: dá-lhes de comer. E quantas vezes nós nos esquecemos dessa realidade, de sermos misericordiosos para com as pessoas, ajudando as pessoas nas suas necessidades materiais. Nós somos chamados para isso. A misericórdia, além das questões materiais, ela envolve também, irmãos, ministrar o evangelho na questão do aspecto físico, da cura. Nosso Deus, ele permanece sendo o mesmo. Não somente a cura física para a nossa alma, mas a cura para as nossas emoções. E eu observo que muito dos males que afetam os relacionamentos do tempo presente, nas famílias, e que traz destruição aos relacionamentos, seja de pai, de mãe, de filhos, e tantas famílias destruídas, envolve a questão emocional. Quantos lares cristãos, eu não estou aqui condenando se você é divorciado ou deixa de ser, tá, irmão? Por favor. Mas muitas coisas seriam evitadas se nós realmente fôssemos curados emocionalmente falando. E a palavra de Deus fala lá em Isaías 53, que ele levou sobre si as nossas dores.
Não foi só o seu pecado que Jesus levou na cruz, entenda isso. Esse evangelho está faltando muitas vezes dentro das nossas igrejas. Está faltando, de repente, uma palavra que você possa dar para alguém, você que é maduro emocionalmente falando. Um conselho que você pode dar a alguém de sabedoria através da palavra de Deus. Não foram só os seus pecados que foram levados na cruz, mas não somente as suas enfermidades físicas, mas as enfermidades da nossa alma, elas também foram levadas na cruz. Ele levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. A palavra fala isso, é muito claro. Jesus, ele veio para nos transformar completamente. Ele trouxe dignidade àquela mulher pecadora que queriam apedrejá-la. Aquela que foi curada do fluxo de sangue. Ele trouxe ela de volta, ela era desprezada pela sociedade. Hoje seria até moderno ela não casar, mas naquela época ela não poderia casar. Qual o homem que iria se casar com uma mulher que menstruava todos os dias? Nenhum. E para a sociedade na época ela era desprezada. Ela poderia ter bens materiais, mas ela jamais teria uma família, um esposo. Ela era desprezada, de certa forma, pela sociedade. E Jesus trouxe ela de volta, Jesus trouxe esse resgate. E é esse evangelho que muitas vezes nós estamos falhando em ministrar para os Lázaros do tempo presente dentro das nossas igrejas, nas nossas famílias, perto de nós. Quantas pessoas desestruturadas emocionalmente falando. Talvez tenham muito dinheiro, mas quantos lares destruídos. Por quê? Porque não tem maturidade emocional. Porque não tem equilíbrio emocional. Não buscaram essa cura de Deus para suas emoções. Não sabem criar filhos. Desprezam seus próprios filhos, a mesma boca que abençoa, amaldiçoa. Falta de estrutura emocional e são crentes. Eu presenciei isso em muitos lares cristãos. São salvos em Jesus Cristo, mas emocionalmente não têm estrutura. E é por isso que muitas vezes vêm os divórcios, a imaturidade emocional. E Jesus veio para mudar essa realidade. Jesus veio para transformar, e Deus quer usar a mim, quer usar você. Você já imaginou se, eu creio que é o desejo do coração de todo pastor e o sonho de todo pastor ter uma igreja cheia. Mas você está preparado para cuidar desses Lázaros que chegarão aqui? Para curar as chagas deles, para não permitir que os cães lambam? E muitas vezes os cães estão lambendo as chagas, as nossas chagas, e que nós temos na nossa alma, as feridas da nossa alma, nós estamos entregando talvez para pessoas que não tenham conhecimento de Deus. E nós, quanto igreja, estamos falhando em cuidar dessas pessoas, em estar junto com essas pessoas. Lembre-se que você tem que viver movido pela eternidade. Você vai prestar conta, você vai chegar diante de Deus. E você precisa viver o céu aqui. O Lázaro não entendia isso. O céu começa aqui, o reino de Deus já chegou, ele se faz presente. Jesus disse isso. O reino de Deus está aqui. E nós já precisamos viver movidos por essa eternidade como se nós já estivéssemos no céu. Dificuldades nós teremos. Com certeza. Mas nós precisamos viver Jesus verdadeiramente na nossa vida. Sabemos que nem todas as enfermidades elas serão curadas. Mas mesmo que elas não sejam curadas, nós precisamos levar esse evangelho às pessoas. De que mesmo que você não seja curado, Ele pode curar. E Ele dará fé e te sustentará diante das adversidades. E você não viverá como um mendigo, como Lázaro, como um miserável em todos os sentidos, emocionalmente falando, mentalmente falando. Os ricos precisam abrir mão da avareza. Seja ela espiritual, aqueles ricos, vamos colocar aqui esses ricos, como nós que muitas vezes temos o conhecimento de Deus e não passamos esse conhecimento às pessoas, que muitas vezes estão do nosso lado e a gente não fala nada de Jesus para ela, nós não testemunhamos de Jesus para ela. O cântico que os irmãos cantaram a segunda estrofe, ele fala assim, eu vejo um povo eleito, assumindo o seu lugar, para a sua fé compartilhar. Que fé que nós temos compartilhado com as pessoas? No nosso trabalho, onde nós estamos? Como que estão as pessoas à sua volta? Que tipo de evangelho você tem vivido? Que tipo de misericórdia você tem usado para com essas pessoas? Outros conseguem abençoar muito bem as pessoas financeiramente falando, mas não conseguem levar uma palavra, não conseguem fazer uma oração por alguém, não conseguem ministrar o coração de alguém. Os Lázaros precisam aprender a conhecer a Deus e viver a transformação que o evangelho produz. Quando nós conhecemos a Cristo, não apenas a gente ter a salvação, mas conhecer Deus, conhecê-lo de caminhar com Ele. A nossa vida é transformada. Nós vivemos esse céu aqui.
A misericórdia, irmãos, ele envolve também levar as cargas uns dos outros. Gálatas 6 fala sobre isso, que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Quando você exerce misericórdia, quando você dá o ombro amigo para que alguém possa compartilhar de algo no coração que precisa de mudança, que precisa de um apoio seu, você também está usando de misericórdia. Você está levando a carga do seu irmão, e a igreja precisa cumprir a sua missão nesse sentido, de levar o evangelho não apenas de salvação, mas de libertação, o evangelho que transforme as pessoas que estão sofrendo desses males. Mas às vezes, como o nosso tempo é tão corrido, né? A gente não tem tempo para levar as cargas uns dos outros. Não será, irmãos, o método que nós vamos usar na igreja que vai mudar a vida das pessoas. Seja ele de nós irmos todo domingo pela manhã na escola dominical, seja ele de trabalharmos como igreja em célula ou grupos familiares, seja o que for. O que transformará a vida das pessoas é o evangelho vivido diariamente no nosso dia a dia. Nós, como crentes em Jesus, conhecedores da palavra, não somente orarmos para as pessoas, mas darmos o nosso ombro para que elas possam compartilhar. Estender a mão, lembrar delas durante a semana. Você lembra das pessoas durante a semana, dos seus irmãos, ou você passa a semana inteira sem lembrar deles em oração? Ou olhar para alguém e dizer, você está bem? Posso orar com você? Ligar para o irmão e dizer para o irmão, isso é levar a carga um do outro. Você faz isso durante a semana? Tem alguém aqui que faz isso? Não precisa levantar a mão, só pensa. Isso é levar a carga um dos outros, é misericórdia. Às vezes o irmão está sofrendo, você fala, Deus abençoe, irmão. Eu vou orar por você, mas a gente só ora na quarta-feira, no culto da quarta-feira, né? Segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo, a gente nem lembra de orar por ele. A gente se esquece de levar as cargas uns dos outros. E Deus, irmãos, coloca pessoas na nossa vida para que a gente possa carregá-las, até que elas estejam em maturidade, até que elas possam caminhar sozinhas. Eu creio que Deus vai trazer pessoas, vai trazer muitos Lázaros aqui para serem curados. Mas nós precisamos também sermos curados. Nós precisamos aprender isso. Isso é princípio de Deus, a palavra de Deus. De aprendermos a levar as cargas uns dos outros. Para que esses Lázaros, eles possam ser transformados verdadeiramente. Conheçam realmente, verdadeiramente o Evangelho de Jesus. E você pode ter certeza de uma coisa. As pessoas, quando elas caminham com a gente, elas começam a seguir os nossos exemplos. À medida que você cresce, elas vão crescendo também. Elas estão olhando para você. Elas estão enxergando aquilo que você está fazendo. Isso é princípio. E nós, como igreja, precisamos levar este evangelho, usar esta misericórdia, não somente o evangelho da salvação que nós alcançamos através de Cristo Jesus. Levar, não somente ajudar financeiramente, mas aprender a levar as cargas uns dos outros. Irmãos, às vezes basta uma palavra vinda da parte de Deus para o coração de alguém e a situação dela será transformada. Foi isso que o centurião disse. Basta uma palavra tua e o meu criado será curado. E talvez alguém esteja esperando que você diga esta palavra. Somente esta palavra. E a situação dessa pessoa mudará. Uma palavra apenas basta. Se Deus tem colocado pessoas na sua vida, você precisa se importar com elas. Orar por elas. E orar com elas. Não só, irmão, eu vou orar por você. Não, é carregar mesmo no colo, é colocar a pessoa nos ombros e caminhar. Certa vez o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração e disse que era para eu cuidar dos perdidos da casa de Israel. Eu falei, Deus, esquisito esse negócio, né? Os perdidos da casa de Israel. Eu fiquei pensando naquela palavra e fiquei lembrando que dentro da casa de Israel, muitas vezes existem muitos perdidos, muitas pessoas que estão precisando de uma palavra de Deus. Precisando de um toque do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai usar a mim e quer usar a você também. E nós precisamos nos importar com essas pessoas. Orar com elas, buscar ao Senhor com elas. Não deixar, como nós já dissemos, que os cães lambam as suas chagas, mas nós pegarmos essas chagas juntamente com elas e levarmos até os pés de Jesus, aos pés da cruz, que vazia está, porque ele já ressurgiu. Um exemplo de misericórdia, o bom samaritano, de Lucas 25, 37, do versículo 10, capítulo 10, versículo 25 a 37. Ele assumiu aquelas necessidades daquele homem, o bom samaritano. Mas também nós precisamos aprender a exercer muito mais a misericórdia, não somente como o bom samaritano, mas na nossa vida quanto igreja. O que nós temos feito para os perdidos? Nós temos levado o evangelho, e não tão somente, irmãos, a gente falar, irmão, aceitou Jesus e você vem para a igreja e deixa ele de qualquer maneira. É cuidar verdadeiramente dele.
Nós precisamos viver essa perspectiva quanto igreja de Jesus. Nós estamos longe, em alguns aspectos, de vivermos realmente, verdadeiramente o Evangelho do Senhor. Nós temos negligenciado isso. E a palavra de Deus, ela nos chama a atenção para isso. Nós temos voltar à essência do que é realmente viver o Evangelho de Cristo. Do que realmente é exercitarmos a misericórdia de Deus. Nós precisamos viver verdadeiramente para Deus. E viver Deus diariamente nas nossas vidas. Nós precisamos nos voltar a esse princípio de Deus. Pensa nisso, em como você, que prestação de contas você vai entregar para o Senhor quando você chegar lá na eternidade. Certa vez eu estava numa igreja, naquela época eu tinha 14 anos, alguns anos atrás, e uma pessoa estava assim do meu lado e o Senhor falou para mim, leva ela até a frente, era um momento de apelo, a igreja que eu estava, ela fazia parte de pedir para que as pessoas aceitassem Jesus. Eu falei, ai Deus, eu não vou não, nem conheço essa mulher. O Espírito Santo falou, vai. E eu fui. E aquela irmã não voltou para a igreja, mas na segunda-feira ela chegou para o pastor e disse, pastor, eu não posso vir à igreja porque o meu esposo não deixa. Ele realmente batia nela, tinha várias dificuldades. Não deu uma semana, aquela senhora morreu. Imagine se você negligencia, ou se eu tivesse negligenciado aquilo, a minha consciência, como ficaria depois? Irmãos, presta bem atenção naquilo que o Espírito Santo ministrar ao teu coração, no teu dia a dia. Por isso você precisa buscar ao Senhor e conhecer ao Senhor. O Lázaro, ele sabia que era a salvação, mas ele não conhecia o Senhor. Ele não sabia o que era realmente viver Deus. Ele vivia miseravelmente falando, não só de bens materiais, mas de enfermidades, de chagas, a ponto dos cães o lamberem, de não saber que ele poderia viver uma vida melhor, mais digna. O rico não conhecia, ele só conhecia os bens materiais. Mas pense que você pode levar uma palavra para alguém e aquilo pode mudar a situação de alguém. Fique atento àquilo que o Espírito Santo ministrar ao teu coração, no teu dia a dia. Fique ligado naquilo e pense que aonde você está vivendo com um propósito, para cumprir o propósito de Deus. Não é o seu propósito, mas o propósito de Deus na sua vida. Aonde você está? Nós precisamos viver esse propósito de Deus, levar essa palavra que transforma. Quando Jesus chega diante daquela mulher ali, João capítulo 4, versículo 10, ele fala assim, olha, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede água, você lhe teria pedido e ele te daria água viva. E Jesus é essa água viva que veio para mudar o nosso coração, para mudar a nossa realidade, para fazer milagres na nossa vida. Ele continua sendo o mesmo, ele quer nos curar fisicamente falando. Creia, confie, aprenda a conhecer esse Deus. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus, diz a palavra. Nós erramos. E nós precisamos aprender a conhecer esse Deus, vivermos genuinamente para o Senhor em uma vida digna. Eu não estou dizendo, quando eu digo vida digna, irmãos, não estou dizendo que você pode ser um milionário da noite para o dia. Não é isso. Viver dignamente é você não padecer a necessidade que esse Lázaro sofria. É você entender que o teu Deus é fiel para suprir as tuas necessidades, que ele não falha, que a palavra dele não muda. Quando eu digo isso, não é que de repente, você não vai sofrer. Você pode passar por sofrimento, mas é você entender que no sofrimento Deus vai estar com você. Mesmo que você perca algumas coisas, mas Deus vai estar ali te sustentando. Vai estar ali te abençoando, te fortalecendo a cada dia, mesmo quando o sol não brilhe, quando você não veja expectativa. Isso é viver dignamente e viver movido pela eternidade, na confiança, na fé de que o nosso Deus irá sempre trabalhar no nosso coração para que nós cresçamos mais e vivamos verdadeiramente a vida de Deus em nós. Igreja, vamos voltar à palavra de Deus, a conhecer a palavra de Deus, conhecer esse Deus, a viver realmente essa misericórdia de Deus e olharmos para as pessoas e agirmos com misericórdia para com elas, a ministrarmos os Lázaros no tempo presente, naquilo que você já tem vencido e que Deus já tem feito milagres na tua vida, testemunhe daquilo que Deus tem feito em você e através de você. Fale das coisas maravilhosas, das grandezas do reino de Deus, que não é só lá na eternidade, é aqui para a gente viver. Conheci já alguns irmãos que eles diziam assim, lá no interior, né? Eu quero ir para o céu, nem que seja para ser tapete. Imaginou? Que coisa, né? Para ser tapete. Viva o reino de Deus assim, lá no céu você não é tapete. O pastor falou que nós somos filhos. Assim como ele pensa em sua alma, assim ele é, nós somos filhos. E filho não é tapete.
Entendeu? Então, você precisa viver esse reino de Deus aqui na terra. Jesus veio para transformar o teu coração, Jesus veio para te curar, e se você quiser orar por cura, você ore, você ministre a palavra de Deus sobre a tua vida. A palavra é vida, ela é eficaz, ela é produtiva, ela transforma. Ministre o teu coração, as tuas emoções. Quando você não tiver sabedoria para tomar decisões, peça ao Senhor que Ele dá, ou consulte alguém que seja mais sábio que você, não tem problema nenhum. Peça conselhos. É isso que essa igreja que Deus quer que vivamos plenamente, vivemos o evangelho verdadeiramente genuíno de Deus na nossa vida, e também para que nós possamos ensinar outros a serem para o Senhor aquilo que Ele quer que cada um de nós sejamos. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus bendito, eu sei que não sou eu quem falo, mas é a Tua palavra que fala ao nosso coração. E eu quero pedir que o Teu Espírito Santo nos ensine a sermos misericordiosos. Ensina-nos, ó Deus, a aplicarmos essa misericórdia na nossa vida, na vida do nosso irmão, ensinando eles da maneira como o Senhor quer que nós vivamos. Nos ensinando a viver, Senhor, uma vida plena, Senhor, em Ti. Não viver como Lázaro viveu, Senhor, que tinha a salvação, mas vivia tão perdido, Senhor, não entendia, Deus, das grandezas do Teu reino, do que é viver verdadeiramente, Deus, o Teu reino aqui neste mundo. Deus, então, nos ensina quanto igreja a vivermos os princípios da Tua palavra, Senhor. Vivermos genuinamente para o Senhor, te conhecendo a cada dia, Pai. Para que nós não venhamos, Senhor Deus, perecer em alguns aspectos da nossa vida. Para que, através da nossa vida, nós possamos testemunhar do Senhor para aqueles que perecem. A transformação que o Senhor já tem feito em nós. E a transformação que o Senhor fará. Para que nós, quanto igreja, Senhor, experimentemos, ó Deus, os milagres do Senhor. Não somente Deus de salvação, de vermos, Senhor, este templo cheio de pessoas salvas e transformadas, mas pessoas, ó Deus, que sejam resgatadas mesmo das trevas, que nós possamos ver aqui neste lugar curas físicas, Pai. Pessoas sendo curadas, Deus, de enfermidades físicas, que nós possamos ver pessoas sendo saradas emocionalmente falando, que nós possamos ver aqui neste lugar, Senhor, pessoas tendo seus casamentos restaurados, Senhor, relacionamentos que já foram quebrados de pais e filhos, Pai, sendo transformados e resgatados, relacionamentos de esposo e esposa sendo curados, Pai, sarados, e nós sabemos, ó Deus, que isso só é possível aos Teus pés, só é possível, Deus, quando nós Te conhecemos. E aprendemos, ó Deus, a viver mediante a Tua palavra e de acordo com a Tua palavra. Então nos ensina, Deus, trabalha no nosso coração, Senhor, para que nós vivamos este evangelho. É este evangelho que o Senhor quer que esta igreja viva. Pai, o evangelho vivo, transformador, resgatador, Deus, restaurador, Pai. É esse evangelho que o Senhor quer que vivamos. Então nos ensina a Te conhecer mais, a aprendermos mais de Ti, a levarmos mesmo as cargas uns dos outros, a abençoarmos o nosso irmão naquilo que estiver ao nosso alcance, Deus. Com a palavra que vem do Teu coração, nos dons, nos talentos que o Senhor nos deu. Com o conhecimento que o Senhor nos deu. É assim que nós queremos ser, Pai. E é assim que nós queremos viver. Esse evangelho que nós queremos viver, o evangelho transformador, Pai. Genuíno, aquele Deus que atrairão muitos a Ti. Nos ensina, Pai, quanto igreja, a vivermos, Deus, de acordo com a Tua vontade e de acordo com o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém.